Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje eu quero conversar com vocês sobre as minhas próximas leituras, sobre as leituras que eu pretendo realizar nesse mês de novembro. Dessa vez eu me organizei para ler 3 livros e 3 quadrinhos, coisa que eu pretendo tentar manter a partir de agora nos meus planejamentos. Eu também separei algumas releituras que eu quero fazer de obras que eu li num determinado momento e acabei não fazendo resenha, ou que eu li antes mesmo de ter um canal. Dessa vez então eu vou comentar rapidamente aqui com vocês sobre uma obra da literatura argentina, uma outra da literatura portuguesa e também uma da literatura japonesa, que vai para o nosso projeto Japão para Viver. Além disso, tem 3 quadrinhos, como eu comentei antes, sendo que um é de uma autora alemã e os outros 2 são de autores do Reino Unido. Mas antes de começar, eu queria só te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, que ajuda bastante, para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso, e também, se gostar do conteúdo de hoje, ou se você gosta dos conteúdos que eu publico por aqui, para comprar através dos links da Amazon, que eu deixo na descrição. Ao comprar através desses links, qualquer coisa, logo depois de clicar, você ajuda o canal que recebe uma pequena comissão pela compra. Começando então, um livro que eu quero muito ler em novembro é um dos mais famosos da literatura japonesa, conhecido como Confissões de uma Máscara, do Yukio Mishima, publicado pela Companhia das Letras, com tradução de Jaqueline Nabeta. Essa foi a primeira publicação do autor, que fez bastante sucesso logo de cara. Na obra, com traços autobiográficos, acompanhamos a história de um rapaz que descobre a própria homossexualidade durante os anos da Segunda Guerra, mas precisa esconder isso por conta dos preconceitos da sociedade. Dizem que esse livro ele é super bem escrito. Muita gente, inclusive, considera esse trabalho como o mais importante do autor. O Mishima é um daqueles raros casos de um escritor que inicia sua carreira literária com uma obra-prima. Em 2022 eu fiquei bastante interessado em ler mais livros dele, especialmente depois da leitura de Mar Inquieto, um romance muito interessante que inclusive já tem resenha aqui no canal, no projeto Japão para Viver. Outra obra que eu quero ler em novembro se chama As Coisas que Perdemos no Fogo, da escritora argentina Mariana Enríquez, publicado no Brasil pela editora Intrínseca, com tradução de José Geraldo Couto. Pelo que eu vi, nesse livro, nós temos uma elogiada antologia de contos do gênero de horror, focados no contemporâneo, nos perigos do cotidiano e da sociedade moderna, além de também tratar de situações assustadoras, situações perturbadoras. Eu tenho bastante curiosidade com o gênero do horror na América Latina. Já li algumas obras excelentes nesse sentido, como alguns contos do uruguaio Horácio Quiroga, do argentino Júlio Cortázar, ou até mais recentemente, uma novela chamada Aura, do mexicano Carlos Fuentes. Eu estou com ótimas expectativas com esse livro. A Mariana Enríquez é uma autora que eu sempre tive vontade de ler, e que agora finalmente eu vou conhecer através desse livro. Continuando, outro livro que eu quero ler nesse mês se chama As Intermitências da Morte, do escritor português e Nobel de Literatura José Saramago, publicado pela Companhia das Letras. Aqui nós temos um livro com elementos fantásticos, onde algo inusitado acontece. No caso, a morte resolve parar de trabalhar, de forma que ninguém mais morre, o que gera um verdadeiro caos na sociedade. Essa para mim é uma releitura. As Intermitências da Morte foi, se eu não me engano, o primeiro livro do José Saramago que eu li na minha vida, muito antes do canal. Faz tempo que eu penso em reler para fazer uma resenha por aqui, coisa que finalmente vai acontecer. Eu estou aproveitando a oportunidade de que em novembro desse ano temos o centenário do José Saramago. A resenha que eu pretendo fazer será como uma espécie, de pequena homenagem para esse escritor tão fascinante. Agora falando dos quadrinhos, uma leitura que eu separei para novembro foi essa daqui chamada Heimat, da ilustradora alemã Nora Krug. A obra foi publicada pelo selo Quadrinhos na Companhia, que faz parte da Companhia das Letras, e conta com a tradução de André Czarnoby. Nesse quadrinho nós temos a própria autora investigando a história da sua família, em especial a relação de alguns deles com o nazismo durante os anos da Segunda Guerra Mundial. Além disso, ela também reflete sobre a condição do povo alemão no pós-guerra.
Essa graphic novel ela é muito interessante, sabe? Ela fala muito sobre identidade, pertencimento, além de contar com uma enorme criatividade da autora para contar toda a história, né? Mesclando quadrinhos com fotografias e textos que se assemelham à escrita num caderno. Eu já fiz essa leitura anteriormente, mas acabou que eu acho que por falta de tempo e também de organização mesmo, eu acabei não preparando uma resenha aqui para vocês. Por isso mesmo que eu estou querendo fazer essa releitura para publicar um vídeo por aqui. Mais um quadrinho que eu quero ler em novembro, ao menos iniciar em novembro, já que ele é enorme, é um chamado Do Inferno, do inglês Alan Moore, em parceria com o escocês Ed Campbell. A obra foi publicada pela editora Veneta, com tradução de J.P. Martins. Essa é uma obra que traz uma interpretação por parte dos autores sobre a história do Jack o Estripador, o famoso serial killer que provocou diversos assassinatos na Londres da era vitoriana, ali no final do século XIX. Faz muito tempo que eu comprei esse quadrinho, mas até então eu nunca fiz uma resenha dele aqui no canal. Como é uma obra enorme, né, com quase 600 páginas e também com bastante texto no final, eu não sei se eu vou conseguir publicar uma resenha tão rápido, mas eu vou tentar publicar ainda esse ano. Finalizando, o outro quadrinho que eu quero ler é um lançado recentemente chamado Monstros, do ilustrador britânico Barry Windsor Smith, publicado no Brasil pela editora Todavia, com tradução de Érico Assis. Pelo que eu vi, essa é uma história de horror bem pesada sobre um misterioso experimento genético nazista que acabou sendo importado para os Estados Unidos. Esse é um trabalho que o autor demorou mais de 3 décadas para finalizar e que, quando foi publicado, já se tornou uma obra-prima. Um detalhe também é que a arte, como vocês podem observar, é simplesmente espetacular, é uma arte super detalhada, uma das mais detalhadas, inclusive, que eu vi nos últimos tempos. Eu estou super curioso para ler essa obra aqui, acho que eu vou gostar bastante. Assim que terminar, eu preparo um vídeo para vocês com as minhas observações. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje, onde eu falei um pouquinho sobre as minhas próximas leituras, sobre os quadrinhos e livros que eu pretendo ler em novembro. Aproveito também, como sempre, para lembrar que todo domingo, às 18 horas, tem vídeo novo aqui no canal, além de outros conteúdos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. Também não esquece de dar uma curtida, que ajuda bastante, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades, de clicar no sininho para receber as notificações e de me seguir nas redes sociais. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!